Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje, o que eu vou trazer pra vocês? Vocês lembram que nos vídeos passados eu fiz peguei um tablet obsoleto, né, e transformei numa caixa de som. Pra quem não assistiu, vou deixar um card aqui na descrição e um link também na descrição, né? E funcionou tão bem que o pessoal daqui de casa pegou e tomou posse dele, né? Eu não consigo trazer ele aqui para a oficina porque o pessoal usa lá em casa para poder limpar uma casa, tá ouvindo ele, entendeu? Ou fazer alguma comida, quer ver alguma receita, olha por ele, né? Por ele ser pequenininho, não atrapalha. Então tomaram posse, eu perdi ele, agora eu não tenho nada para ouvir som aqui na oficina. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um negócio interessante, que serve, por exemplo, você que tem um salãozinho aí, que você faz um churrasco, uma festa, alguma coisa, você quer tocar um sonzinho para o pessoal dançar, curtir, sem ficarem mexendo no som, o que eu vou trazer? Eu vou pegar, eu tenho umas caixas de som pequenas aqui, que já estavam guardadas faz tempo, eu nem lembrava que eu tinha elas, pequenas. E eu vou embutir elas nas vigas que eu tenho aqui que segura o telhado, entendeu? E o que eu vou usar para fazer essa caixa de som? Eu vou usar duas caixas de som. Na verdade eu tenho três caixas. Eu tenho um sub que eu tenho duas caixinhas pequenas. Só que o problema é que eu não posso usar o sub nesse projeto por causa que o alto-falante dele está estourado. Eu vou substituir esse alto-falante futuramente. Aí eu vou conseguir agregar esse sub junto com essas caixas. E porém, eu vou... Que nem aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Lembra, ó. Comprei mais uma plaquinha amplificadora. A mesma que a gente usou no tablet. Comprei mais uma. Eu não posso usar o sub nessa plaquinha porque elas são só 2 canais. Então eu tenho que comprar uma outra plaquinha. Se eu soubesse que eu tinha essas caixas, se eu tivesse lembrado que eu tinha essas caixas, eu já tinha pegado uma de 2.1 canal, aí ia ser perfeito. Mas como no momento eu não lembrei, eu já tinha comprado, que eu queria fazer com um outro projeto, então eu vou ter que fazer com essa aqui, mas futuramente eu vou trocar essa aqui por uma de 2.1 canais, que eu consigo colocar as duas caixas mais o sub, e aí vai ficar melhor. Que o sub ele dá aquela atenuada no grave, né? Aí vai ficar bom. Então no projeto de hoje é isso. Eu vou mostrar para vocês ali na bancada de eletrônica como é que a gente vai fazer. Vou mostrar as caixinhas para vocês. E vamos começar a dar início, né? Vou mostrar o sub. Vou mostrar porque que eu não vou usar ele no momento. Mas com fé em Deus eu vou conseguir trocar esse alto-falante. Colocar um do mesmo para ter uma batida forte. E vamos ali agora para a bancada para vocês verem como é que é. Então galera, aqui ó, já na bancada, vou mostrar pra vocês. As caixinhas que eu tenho são essas aqui. Estão em perfeito estado, estavam guardadas faz um tempo. A minha mulher trouxe do antigo serviço dela, né, que iam jogar fora, aí ela trouxe pra mim. E o subzinho é esse aqui, ó. Esse sub aqui. Só que ele tem um problema. Eu não vou poder usar ele porque, quer ver, ó? O alto-falante dele, ó, tá estourado. Então não dá. Eu vou trocar esse sub aqui. E depois, quando eu trocar ele, eu vou trocar a nossa plaquinha, né? Amplificador. Então no momento esse aqui vai ficar encostado até eu poder arrumar. Certo? A nossa plaquinha amplificadora, que também futuramente eu vou trocar. Para poder dar um pouquinho mais de potência. É um projeto bem simples, galera. Entendeu? Diferente do tablet preso lá na caixinha de som, eu vou usar o meu tablet. Eu tenho um tablet meu, que é esse aqui. Esse tablet, né? Eu vou usar ele, eu vou fazer uma estrutura onde ele entra como se fosse uma gaveta, né? Para mim poder tirar a hora que eu quiser, a hora que eu querer e pôr, né? A hora que eu quiser. E vai ser uma estrutura simples. Eu vou pegar, eu vou medir, eu quero ver se eu meço ele já com essa capa de proteção, para não precisar tirar ele. Ele vai ficar tipo assim na parede, entendeu?
Ele vai entrar como se fosse uma gaveta assim, ó, né? Para poder... As entradas dele de carregar aí de P2 é aqui, em cima dele. Então quando eu quiser, eu terminei de fazer minhas coisas aqui na oficina, eu quiser tirar ele, eu só pego, desplugo, puxo. A nossa plaquinha tem Bluetooth, que dessa vez eu vou configurar, vou mostrar pra vocês, que eu fiquei devendo isso no vídeo da caixa de som. E vai ser uma estrutura simples, vou pegar a MDF de 6 mm, vou medir aqui o tamanho dela, vou colocar uma madeirinha aqui para segurar aqui, uma madeirinha para segurar aqui, uma madeirinha para segurar aqui. E vou deixar aqui aberto, né, porque aqui é onde fica as teclas, né, do tablet. Esse aqui não vai ficar fixo, como eu disse, tá? Vou ver ali as madeirinhas que eu tenho, cortar, fazer umas adaptação e vou prender ele na parede. Para esse projeto a gente vai precisar das caixas de som, que não é muito difícil de vocês arrumar, não é muito caro, caixa de som usada, vocês podem pesquisar na internet, ou se vocês conhecer algum lugar, né, que vende casa de som mesmo, né, ou que vende essas caixas, né, bazar, essas bagunças. Para alimentar a nossa plaquinha aqui, eu vou usar uma fonte 12 volts. E é isso só. Os fios, né, que eu vou ter que alongar os fios, porque eu vou ter que subir aqui. Fio de alto-falante, ferro de solda, ferramentinha básica. O da hora dessas caixinhas que eu tenho aqui, que eu tava olhando aqui atrás, a impedância dela é de 4 ohms, né? E a nossa plaquinha aqui, para 12 volts, pede impedância de 4 ohms, entendeu? Então vai casar certinho, vai bater certinho, vai dar 4 ohms certinho, entendeu? Eu vou deixar uma foto da descrição, não, do que ela precisa, tá? Vou deixar uma foto aqui para vocês da impedância, de quantos volts é. Por exemplo, se fosse 8 ohms, não poderia passar de 24 volts, né? Que essa aqui é de 9 a 24 volts, essa plaquinha aqui, né? Como eu tenho uma fonte de 12, eu vou usar 12. Aí eu vou usar essas duas caixas. E é isso aí. Eu vou preparar as coisas, pra gente já começar a fazer. Pegar o ferro de solda. Já deixar tudo aqui organizado aqui na bancada pra gente já começar a fazer esse projeto. Esse projeto aqui vai ser muito interessante, entendeu? Que nem eu falei no começo do vídeo, para quem quer fazer tiver um salãozinho aí, né? Um espaço churrasco, vamos dizer, um cantinho do churrasco, e quiser colocar um sonzinho para as pessoas ouvir, um sonzinho ambiente, vai ficar da hora, entendeu? E o bom é que, como ela é Bluetooth, a pessoa que tiver plugar um celular, um tablet, consegue ter o controle sem precisar ficar indo lá mexendo nela, tá? Eu vou separar aqui as ferramentas e a gente já volta aí, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer é já fazer a caixaria para segurar o tablet, né? E pensar em um jeito de prender a plaquinha também. Só que eu tenho que pensar em fazer um pouco maior, porque essa plaquinha vai sair futuramente, e a outra placa é maior. Então, eu já tenho que pensar nisso, já nos futuros upgrades. Olha o tamanho da madeira que eu vou precisar. Você vê, é um retalho simples. Peguei uma madeira de 6 mm. Eu tô com o meu paquímetro aqui, só que a bateria dele fez o favor de acabar. Eu não tenho outra, então vamos usar no modo... Olha lá. Isso mesmo, 6 mm. A madeira de 6 mm. E vamos medir. Eu quero deixar o tablet assim, né? Eu tenho que deixar uma borda para poder parafusar na parede, né? Eu tenho que deixar uma borda para poder levantar aqui para poder colocar, né? O meu tablet com capa e tudo, que eu não vou tirar a capa, eu quero já deixar ele assim. Ele tá dando... Ele tá dando a abertura total do meu paquímetro certinho. Tá dando 155 milímetros, 15 centímetros e meio, né?
Então eu sei que nessa madeira eu vou ter que deixar um pouco mais de 15 centímetros e meio. Aqui. Arrumar certinho. Não posso colocar encostado. Eu vou ter que colocar uma borda aqui. Porque vai vir aqui uma madeira aqui, uma madeira aqui e aqui. Eu vou ter que vir com umas camadinhas para depois vir com uma única madeira segurando aqui, ó. As lateral dele. Só vou deixar aqui aberto. E vou ter que deixar aqui aberto também para poder, um pedaço aberto, para poder ligar os cabos. Esse aqui vai ser mais fácil do que fazer a caixinha de som. Então, eu vou pegar uma régua e vou calcular mais ou menos eu vou deixar mais ou menos o que eu vou deixar de espaço. Vou fazer invertido aqui, porque essa parte aqui, a madeira está um pouco suja, mas depois eu limpo ela. Aqui dá para marcar. Eu vou deixar uns 15 milímetros, 1,5 centímetro de borda. Dá 1,5 centímetro aqui. Aqui eu posso deixar normal. E desse 1,5 centímetro eu vou tirar 15 milímetros e meio, que é o tamanho do meu tablet, mais 1,5 centímetro. Então eu vou ter que tirar, deixar de espaçamento aqui. Eu vou ter que deixar 15 milímetros mais meio, 16, 17. Isso aqui é só pro tablet. Entendeu? O meu tablet vai morrer aqui por causa que eu vou ter que fazer ainda vou deixar mais, deixa eu ver, uns para pendurar na parede. Acho que eu vou deixar essa madeira desse tamanho mesmo. Aí eu faço uns furos aqui e penduro na parede. Caso eu queira colocar a plaquinha também aqui, ó, eu vou ter espaço para colocar. Eu acho que eu vou fazer dessa forma mesmo. Não vou nem cortar ela por aqui, porque vai ser só tirar um filete e não vai compensar. Então vou deixar aqui. Então o que eu preciso saber é a largura do meu tablet. Então eu vou medir ele ao contrário aqui, fechado, né? Para mim poder saber quanto que eu vou ter que deixar mais ou menos de largura. Ele tem 24 centímetros e meio, 245 milímetros. Então tá. Dessa ponta aqui, que eu posso deixar bem 245 milímetros. Eu vou deixar mais 1,5 milímetro, 240, 24,5, 25, 26. Aqui, ó. Eu vou cortar essa madeira com 26 centímetros. 26 centímetros. Isso mesmo. 26 aqui. 26 aqui. Já era. Pronto. Esse vai ser o espaço que o tablet vai ter. Eu vou colocar uma madeira aqui para ir levantando. Depois eu venho com uma capinha bem aqui, bem fininha, que dá da borda do tablet aqui, né? Esse aqui vai ser a nossa base. Aí eu vou deixar, para mim ter só uma noção aqui, para não perder a referência, 15, né? Vou colocar aqui também. Aqui eu não vou cortar, mas é só para mim ter o tamanho do filetinho que eu vou ter que cortar futuramente, para fazer a altura. Pronto. E aqui para cima eu não preciso esquentar a cabeça, que vai sobrar. Eu acho que eu só vou deixar marcado também. Meio.
O tablet ele vai ficar mais ou menos aqui. Isso mesmo. Só para ter uma noção. Aí eu venho com as madeirinhas e só colo. Agora eu vou cortar as madeiras, né? Com a serra tico-tico mesmo. Aí eu trago pra vocês as madeiras já cortadas, tudo certinho. Na verdade eu só vou fazer um corte aqui, né? De começo. Depois eu já vou tirando as tirinhas pra gente já começar a colar. Aí eu já volto com vocês já com tudo cortado, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Cortei as madeirinhas, todas, né? Depois eu só vou cortar as madeirinhas que vai vir. Opa! Assim, ó, vai ficar assim. Eu vou fixar essas madeiras aqui com cola mesmo, cola instantânea. Vou fixar assim, ó, pra vocês terem uma noção, tá? Tá tudo solto, mas esquadrejar certinho aqui. Fixar aqui, ó. Aí depois que tiver tudo assim, aí eu vou medir o quanto que eu preciso cortar da madeira daqui para ficar até aqui a cava e quanto que eu preciso cortar da madeira daqui. Aí o tablet vai entrar como uma gaveta, tá? Eu vou pegar a cola instantânea, vou colar tudo e já trago colado para vocês verem como é que vai ficar. O mais difícil do projeto é isso aqui, que nem é tão difícil, rapidinho você faz, entendeu? O resto é mais ligação. Aí vocês ficam... Aí vocês vão ver quando eu terminar, como é que vai ficar, beleza? Então, depois de tudo colado, que é só colar mesmo, ó. Colei, fizemos a nossa gaveta. O tablet entra, ó. Vai ficar assim. Para ele não ficar caindo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, centralizar ele aqui e vou medir o quanto tem dessa ponta aqui até a borda do tablet, né? E vou cortar uma madeira só para fazer a gavetinha. Aí isso aqui tá, projeto praticamente, essa parte do projeto tá finalizado. Vou deixar como se ele já estivesse assim, que ele vai acabar caindo, então já tem que deixar assim. Ele vai ficar assim, com o peso dele. Então eu tenho que cortar uma madeira. Deixa eu me virar aqui. Eu tenho que cortar uma madeira com 2,5 cm na parte de baixo. Com 4 centímetros na parte de cima. Dois e meio na parte de baixo, 4 na parte de cima e aqui só para segurar. Não precisaria, mas só para ficar com uma estética. Vamos ver se eu vou cortar. E aqui com 3,5. 2,5, 3,5 e 4. Já tem as medidas. Aí eu vou cortar as madeiras, cola e já mostro para vocês como é que vai ficar, certinho? Aí pessoal, como é que ficou, ó. Depois de tudo coladinho, o tablet vai entrar aqui assim, ó. Aí, ele vai ficar seguro assim, ó. Não preciso colocar nada aqui, porque ele vai ficar parafusado na parede por aqui, né? E vai ficar assim, ó. Dá pra você mexer tranquilamente. Dá pra você ver tudo certinho. Quando eu não quiser, terminei de fazer minhas coisas, eu venho, saco ele e levo embora. Facinho, facinho. Ficou bom, ó. Ficou protegido. Penduro por aqui, né, ó. Penduro por aqui. Só vou fazer alguns furos aqui nessa lateral para poder... É os furos dos cabos, né? Vou medir mais ou menos por cima de como ficaria aqui para fazer a passagem dos cabos, né? Uma broquinha normal de madeira.
mais ou menos no alinhamento, no olhômetro mesmo. Mais ou menos no olhômetro. Que na verdade o tablet sempre vou estar carregado, né? Vou deixar ele sempre carregado. O máximo do furo que eu vou fazer aqui é para passagem do cabo P2. Só. Aí a nossa plaquinha, vou deixar o cabo P2 sair por aqui, né? Se eu quiser ligar ela no P2, eu ligo, senão eu uso o Bluetooth, que aí nem preciso passar cabo. Aí eu vou ver se eu deixo a nossa plaquinha aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Dá um jeito de prender ela aqui assim. Vou fazer uns furos aqui, um rasguinho, uns furos para passar os fios dos alto-falantes, da tomada. E dos alto-falantes e do P2, caso eu queira, né? Que aí eu venho com o P2 aqui de trás e ligo aqui. Não tem muito segredo não. Vai ficar show de bola. Vou deixar desse lado, porque todas as conexões estão desse lado mesmo. Vai ficar bom. É isso aí, ó. Deixa assim. Qualquer coisa eu já marco aqui. Aproveitar que eu já tô com ela na mão. Vou marcar aqui e já faço uns furos. Vou fazer furo mesmo, não precisa fazer nada. Aí, ó. Fazer uns furinhos aqui com a broca. A marcação não vai dar pra vocês ver pela câmera, mas tá marcado aqui. Aí eu venho com a cola quente, prendo ele aqui. Que é o negócio que vai ficar fixo, né? Fazer uns furinhos aqui uns furinhos aqui. Eu já volto com vocês com esse negócio já furado tudo certinho. Tá? O mais complicadinho do projeto, que nem é tanto complicado, é isso aqui. O resto vocês vão ver como que é mais fácil. Então, galera, ó, o que eu fiz agora, né? Fiz o furo aqui pra gente colocar a plaquinha, ó. Um rasgo, né? Pra nós colocar a nossa plaquinha, ó. Ela vai ficar assim. Tive que fazer os espaçadores, né? Como vai ficar pendurado na parede, eu tive que colocar umas madeirinhas aqui para espaçar, por causa que esse negócio aqui, ele é muito comprido, né? Olha lá. O bom é que fica espaçado da parede, não precisa completar, é só para ficar espaçado. E os fios conseguem passar aqui por trás tranquilo, né? Quando for subir para colocar os alto-falantes, fica certinho, tanto para os alto-falantes, ó, como para a entrada P2, fica tudo bem livre, não fica nada apertado. Depois que eu fizer tudo, fizer as ligações, eu não vou fixar isso aqui 100%. Vou dar uns pinguinhos de cola, ou cola quente, eu vou ver ainda, para poder só segurar, para não ficar se mexendo, porque futuramente, como eu disse no começo do vídeo, eu vou trocar essa plaquinha. Eu já fiz os furos para pendurar na parede, né? Os rebaixos. Não tem segredo, é um projeto bem simples de fazer. Parte de marcenaria, eu acredito que já acabou. Ah, também fiz, ó, a entrada aqui pro P2, né? 2 furinhos com a broca aqui, só para entrar o cabo P2, caso eu queira usar com o P2, senão eu vou usar o Bluetooth, né? Ainda dá para você usar dos dois modos. Parte de marcenaria, isso aí. Fiz um rebaixinho aqui com uma broca um pouco maior para passar a cabeça do parafuso, ficar tranquilo.
sem problema nenhum. Ficou assim, ó, nosso tablet aqui. E outra, eu tô fazendo com um tablet, dá pra você fazer um bem menorzinho com celular, ou se você não quiser deixar um negócio fixo, e você pode comprar aqueles suportezinho de celular e fixar o celular normal, dá um jeito só de fixar a plaquinha para ela ficar em algum lugar fixo, para não ter problema, né, para não ficar se mexendo. E é isso aí, ó. Nosso negócio vai ficar assim, ó. Dessa forma assim, ó, bem assim mesmo, ó. Ficou bonito. Não achei que ficou feio, ficou bonito. Essa madeira, esse tom amadeirado deu um destaque. Ia ser muito louco se eu tivesse fita de borda dessa mesma cor, que eu passaria bem aqui, passaria aqui em cima, mas eu não tenho, né? Mas por enquanto tá bom, vai ficar aqui na oficina, pra mim tá perfeito. Parte de marcenaria, como eu disse, acabou. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para a parte mais fácil, que é a parte de ligar os fios. Eu vou soldar, eu vou pegar, cortar esse pedacinho aqui da fonte. A fonte, nossa plaquinha aqui, ela tem alimentação positivo e negativo. Na minha fonte, o fio que é tracejado aqui de cinza é o negativo, isso eu já sei. Coloco aqui, faço a ligação, vou instalar faço a fiação, né? Vou instalar as caixas de som, fazer uns furinhos aqui, colocar uns ganchinhos, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Deixa eu só fazer a parte, arrumar aqui, dar uma limpadinha aqui rapidinho. Tá vendo que até que tá bem limpo? E já vou separar o ferro de solda pra gente soldar esse fio aqui. Na verdade, acho que nem vou precisar de solda. Não, eu vou precisar de solda só pra aumentar o fio, né? Porque o meu fio da caixinha de alto-falante é pequeno. Aí vou aumentar o fio com solda, tudo pra ficar bem certinho, tá? E é isso aí, vai ficar, nosso projeto tá quase acabando. A fixação eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E vamos nessa. Agora, vamos lá para as finalizações. Enquanto o ferro de solda está esquentando, o que eu vou fazer? Já vou fazer esse fiozinho aqui, que é o da nossa fonte de alimentação, né? Precisa de muito. Só pegar uma chavinha aqui. Pronto. Explorar aqui. Como eu disse, aqui é o positivo e aqui é o negativo. Tá marcado. A gente não pode inverter. Se inverter, vai dar merda. Não precisa fazer muito grande. Encaixa o primeiro. Pronto. Bem firme. Bem feitinho.
Já era. Confere, para não dar merda. Negativo no negativo. Aqui já era. Pronto, já está feito. Agora nós vamos para os alto-falantes. Os fios dessa caixinha aqui, a caixinha é muito boa, mas pensa nos fios fininhos. Vou colocar o nosso velho conhecido termo retrátil. Isso aqui vai ficar muito apertado. Aí, ó, isoladinho, bonitinho, já era. Eu vou fazer isso na outra. Eu vou primeiro, eu vou colocar um ganchinho aqui, que é onde vai ser onde a gente vai pendurar no negócio de madeira que eu tenho do telhado. Pegar uns parafusinhos e já prender. Por quê? Porque eu tenho que medir, prender a caixinha, a primeira caixinha, pra cortar o fio pra poder fazer a segunda, porque pra não ficar desperdiçando o fio, né? Eu vou fazer dessa forma aí. Aí eu vou prender e já volto com vocês aí com esse negócio preso aí já, pra mostrar pra vocês. Então, galera, eu vou prender o nosso suporte aqui. Desculpa pelo ângulo da câmera aí, é porque onde eu vou prender é bem apertado. Aqui, né? Fiz os furinhos, coloquei as buchas. Vou prender. Só que antes de prender, já vou passar os cabos. Eu vou fazer as ligações, né? Que aí fica mais fácil. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se fica mais fácil ou se eu já prendo de... Agora complicou. Cadê a chavinha? Eu vou ver se eu já passo os fios. Eu acho que eu vou ter que acabar prendendo primeiro, galera. Porque eu não vou conseguir segurar e prender o negócio. Vamos ver, senão eu tiro. Parafuso. Coloca de um lado, coloca do outro.
Não precisa ter muita força, porque não vai carregar peso, né? Pronto, ó, firme. Agora passamos os fios aqui por trás. Eu não quis deixar muito longo. Vai ter deixado um pouquinho maior. Eu devia ter deixado maior os fios. Acabei deixando muito curto. Mas tá bom. Soltar aqui os parafusos. Sei que a imagem tá um pouco escura, galera, mas desculpa mesmo. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês como é que vai ficar. É que aonde eu tô aqui é bem complicadinho de chegar. Vacilei, devia ter deixado bem mais comprido o fio. Merda. Mas vai dar. Eu já voltei com vocês aí. Vou tentar prender isso aqui porque tá muito ruim aqui. Aí eu já volto com vocês aí. Então, nossa gambiarra aqui, ó, ficou assim. Ó, o Bluetooth a plaquinha Bluetooth tá lá. Já liguei. Consegui fazer os fios, ó. Aí eu passei o fio por aqui mesmo. Lá por cima, ó. Ficou uma caixinha ali e a outra caixinha ali. Passei os fios, tudo certinho. Aí agora vamos ligar o nosso tablet aqui para ver como é que funciona. Eu vou primeiro colocar na entrada P2, né, para mostrar para vocês como é que funciona. Depois eu faço a conexão via Bluetooth. Aguentamos aí. Então, vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, ficou assim, com o tablet já posicionado, a plaquinha. Estamos para a entrada P2 ali atrás. Infelizmente a gente não pode colocar umas músicas boas para tocar, senão dá direitos, né? Então, vou colocar uma música que a gente já está acostumado a usar. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar o som, ó. Ó, vou aumentar. Cuidado para não furar. Aqui é um vídeo nosso, né, do nosso canal. Eu não tenho muita experiência também. Mas olha como que o áudio ficou bom. Já são uns pinos só. A caixinha toca muito, ó. A barulho de tubo é bem fininha, né? Ó, até o áudio do vídeo melhorou. Aqui, dá um clima aqui em cima. Esse é o máximo que a caixinha chega, ó, a plaquinha. E olha como é que toca bastante. Agora imagina se fosse umas músicas da hora, entendeu? Que essas músicas não tem sem direitos autorais, é uma porcaria, né? Mas fazer o quê?
Agora imagina você colocando aí umas músicas boas, né? Pra você ver como é que fica alto, fica um som bom, som limpo. Eu vou pausar aqui pra vocês verem. Pausa. Então, você vê, ó, fica um som bom. Imagina tocar um flashback aí, umas músicas boas de verdade, entendeu? Não essas porcaria que tá tocando hoje em dia. Música de verdade mesmo, música decente. Agora imagina isso aqui, ó, num, num churrasco, entendeu? Colocando aí uns pé de valsa pra dançar, um sertanejo bom, né? Uns pop bom, uns MPB. Música decente, né? Agora eu vou, como eu tô numa posição meio ruim aqui, porque ó, eu tenho a furadeira de bancada aqui, ó, que eu ainda vou fazer a bancada dela. Isso aí eu já vou ver se eu faço nos próximos vídeos, né, para trocar essa bancada de madeira que não tá me favorecendo muito. E eu vou ver se a gente consegue posicionar aqui para ligar o Bluetooth. Vamos ver como que faz para ligar nossa plaquinha Bluetooth. Vamos ver aqui. Segura a mão aí. Então, vamos ver se eu consigo acertar de primeira. Você liga o Bluetooth, né? O Bluetooth tá ligado. Você manda procurar, aparece essa opção aqui, ó. Cinelink. Vamos ver se é ela. Pariu? Ó, parece que já pariu. Não tem muito segredo não pro Bluetooth. É como se fosse um dispositivo qualquer, né? Vamos ver se pariu. Será que pariu? Não, não pariu. Vamos lá de novo. Opa. Eu acho que eu vou ter que apertar lá o botãozinho na nossa plaquinha Bluetooth. Para ver se ela localiza. Vamos ver. Se eu segurar e apertado, ligou. Vamos ver se a gente consegue. Ou será que precisa de algum programa? Eu pensei que era esse aqui, mas não é não. Nem sei o que é isso. Aqui, ó, o Bluetooth tá piscando. Eu vou dar uma pesquisada, galera, porque eu pensei que era fácil de ligar, né? Mas pelo que eu tô vendo não é. Deve ter algum programa, alguma coisa para poder parear. Devia ser simples, mas não é não. Fica procurando. E não acha nada. Já a plaquinha lá, o Bluetooth tá ligado. Já volto aí com vocês aí pra ver se eu acho algum dispositivo aqui. Então, pessoal, consegui fazer pegar. Descobri por que não estava pegando. É assim. Se a entrada P2 estiver conectada, mesmo o fio não estando ligado na plaquinha, ela não reconhece. Aí depois da entrada P2, eu tirei a entrada P2. Agora ela reapareceu, ó. Liguei o Bluetooth, procurar. Tem que ser essa opção aqui, ó. Olha lá. Nós pareamos. Vamos fazer um teste.
É, tá clareado. É que eu abaixei o som aqui para não... Vou aumentar aqui o som da placa. Olha lá. Estamos via Bluetooth, ó. Vai soldar aqui primeiro? Vamos dar uma adiantadinha. Olha lá. Via Bluetooth, ó. E a plaquinha toca bastante, ó. Empurra bastante o som. Aí, ó. Aí, deu certinho, galera. Agora sim, hein? Agora eu posso pegar aqui, ó. Vim com um tablet ou com o celular, o que for. Coloco ele aqui, ó. Olha lá. Vou arrumar aqui. Pronto. Nosso suporte ficou. Nossa plaquinha aqui, ó. Tá funcionando, tá conectado, parou de piscar a luz do Bluetooth. Ficou muito bom. Gostei do resultado. Entendeu? Agora ninguém vai poder... Agora ninguém vai mais poder tirar o meu sonzinho da oficina. Porque tá fixo, né? Prendemos as caixinhas, ficou bom. Quando eu tiver uma grana, eu vou trocar a plaquinha, como eu falei no começo do vídeo. Vou colocar uma 2.1. Vou arrumar aquele sub que eu também mostrei no começo do vídeo. Aí vai ficar melhor ainda, vai ficar uma batida mais forte ainda, né? Mas no momento pra mim já tá satisfazendo isso aqui. Consigo pôr minhas músicas, tudo certinho. Ficou bom, ficou da hora. Gostei. Não é difícil fazer, é bem mais fácil do que a nossa caixinha lá do tablet. Bem mais fácil de fazer. Mais rápido também para fazer, não tem muito segredo. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, dê aquele like da hora pra gente, faz a gente crescer, divulga esse vídeo para mais pessoas. Porque que nem eu falo, se você tem um cantinho que nem eu tenho aqui, ó, e quer fazer uma festinha, uma baladinha, dá pra fazer. E gastando bem pouco, entendeu? As caixas você compra baratinho, a plaquinha é baratinho, você vai na AliExpress, é bem baratinho. Entendeu? Ficou Mega Blaster. Olha lá, ó. Ficou muito louco, ficou bem escondidinho o fio. Entendeu? Nos próximos vídeos, eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Eu sei que eu tenho duas coisas para fazer. Eu não sei se eu vou fazer a bancada da nossa furadeira de bancada primeiro, ou se eu vou fazer o corrimão da escada, né? Porque a minha escada, desde quando eu construí a casa, ela tá assim, ó. Sem corrimão nenhum, ó. Aí, sem querer ser chato, é um perigo. Então eu vou ver se eu faço ou o corrimão ou a bancada. Vou ver se a bancada é mais fácil pra mim, né? Porque eu consegui fazer outras bancadas, fica mais fácil. Mas o corrimão também tô precisando. Então ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Beleza? A gente conta com vocês. Mais uma vez, curte, compartilha. Divulga esse vídeo aí pra crescer o canal, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!